Mas para conversar sobre tudo isso conosco, vamos conversar agora com o Felipe Medeiros, analista de cripto e sócio da Quantity de Cripto. Seja muito bem-vindo ao nosso Crypto News, ao nosso programa diário. E o pessoal da produção tá trocando as telas aqui, não sabe para onde ir. Felipe Medeiros vai aparecer aqui conosco daqui a pouco, claro. Ah lá, o menino tá aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado por dar essa atenção à BMC News nessa tarde bem conturbada para os criptoativos. Valeu, Gabriel. Eu que agradeço. Um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Tarde de divulgação de CPI. A gente teve a divulgação ali no começo da manhã, finalzinho da manhã, para a inflação lá nos Estados Unidos. Veio acima das métricas especuladas pelo mercado. O mercado de cripto já sentiu na hora, todo mundo estava caindo, mas a gente viu uma recuperação ao longo do dia. O que explica esse movimento? É um mercado um pouco mais tranquilo, mesmo com a alta inesperada da inflação? Como é que está a expectativa do mercado de cripto? Então, Gabriel, o mercado obviamente se assustou ali com o CPI acima da meta, né? Além de estar acima do esperado, você não vê a inflação cedendo, né? Mesmo com o Banco Central americano subindo juros, mesmo com o setor de energia, né? A gente fala aí de petróleo, principalmente, né? Caindo de preço, se você for olhar o preço de um ano atrás, o preço hoje, né? 6 meses atrás, o preço hoje caindo bastante. Mesmo assim, a inflação não cede, né? Isso assusta bastante o mercado como um todo, e cripto, todo mundo já está cansado de falar, e o espectador provavelmente já sabe, ele está muito atrelado também ao mercado tradicional hoje. Você não tem mais um mercado autônomo ali que segue as próprias regras, a própria liquidez, ele depende muito do que está acontecendo. E o cripto vai enfrentar pela primeira vez na sua história aí um cenário onde existe juros no mundo, né? Juros real lá nos Estados Unidos, a gente caminha para isso, e cripto vai experimentar isso pela primeira vez. Então, essa queda, esse estresse vem muito em função da já uma expectativa da inflação não ter cedido. Essa recuperação, ela tímida no meu ponto de vista para a cripto, ela vem em função de uma expectativa de melhora no cenário geopolítico mundial, né, com o aceno da Rússia aos Estados Unidos, também questões relacionadas a fornecimento de gás para a Europa, a Rússia também sinalizando ali que pode ceder também nesse sentido, o que leva as pessoas a acreditar que talvez o conflito entre Rússia e Ucrânia pode chegar ao fim mais breve do que o esperado. Mas, do meu ponto de vista, isso, mesmo que aconteça, mesmo que essas sinalizações continuem, não muda o cenário de liquidez para o mercado, né? A inflação continua alta, muito disso é uma inflação que já está enraizada e não depende aí da cadeia de commodities que a Rússia, nesse momento, impacta, né? Você tem a injeção de liquidez muito alta que precisa ser enxugada, e só uma recessão lá nos Estados Unidos vai baixar o preço. Então você tem uma série de fatores aí negativos para os mercados nos próximos 3, 6 meses, pelo menos. E o mercado sempre tem reagido dessa forma, né? Vem um ano de ser ruim, fato, que é o CPI, e o mercado especula em alguma possível boa notícia, né? E essa especulação faz com que os mercados subam. Mas algo que falando especificamente de cripto, né, que deixa um pouco mais preocupado com cripto que com o mercado tradicional, é que a gente teve uma queda muito forte no final de semana, e que ela continuou na segunda-feira pela manhã, mais acentuada ainda, e agora os mercados lá fora se recuperam, né, no dia 2,5%, quase 3%, enquanto isso o Bitcoin e o Ethereum se recuperam em menos de 1%, ou na casa de 1%. Ou seja, quando você tem uma queda nos mercados americanos, cripto cai mais. E no final de semana isso também tem acontecido. E quando você tem uma recuperação lá fora, o cripto vem se recuperando menos, né? Isso de uma forma geral, desde o Bitcoin a todo o restante do mercado. Então isso me preocupa. Eu entendo que assim, a liquidez, quando a gente avalia também o volume negociado de cripto, ele tem reduzido bastante nos últimos meses. Então você tem aí uma liquidez reduzida e um cenário não favorável para os próximos meses. Isso despende aí cautela. Perfeito, lembrando, esse conflito ele teve uma intensificação nas últimas semanas, a gente trouxe todas as notícias aqui para os telespectadores da BMC News, agora pelo menos um sinal de que possa se arrefecer, mas todos esses outros pontos lutam contra
o mercado de criptoativos como um todo. Então não dá para apostar que esse último trimestre aqui vai ser um céu de brigadeiro para nós investidores de criptoativos, né? Então vamos lá, vamos com calma, vamos ter um pouco mais de cautela neste momento e tentar operar de forma correta e de forma segura os criptoativos como um todo. E que eu gostaria até de aproveitar a sua participação aqui. A gente teve uma notícia muito importante para a Uniswap. A Uniswap fez uma captação muito grande ali de 165 milhões de dólares aproximadamente numa rodada de investimentos. Mas a gente sabe que às vezes quando chega o investimento ali na companhia, não necessariamente ele é repassado para o token, para o ativo gerado pelo protocolo. Como que faz esse cálculo? O quanto desse investimento deve realmente chegar aqui nos investidores de Uniswap? A gente sabe que tem essa diferenciação. O mercado tradicional não diferencia muito, que você compra ação, você compra uma parte da empresa, então tudo que acontece ali com a companhia acaba te afetando. Como que funciona essa diferenciação e quanto desse dinheiro captado pela Uniswap deve chegar necessariamente no investidor final aqui, nos investidores de criptoativos? Então, Gabriel, é muito importante fazer essa diferenciação, né? Normalmente as pessoas colocam isso como positivo para o token holder e não necessariamente é. Em alguns momentos isso pode até ser negativo, né? E aí eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala que a Uniswap Labs, né, levantou lá 160 milhões de dólares, a gente está falando da empresa Uniswap, né, que é registrado lá nos Estados Unidos, tem funcionários, tem executivos, tem o CEO, e é a empresa que desenvolve produtos descentralizados, né? Um deles, o contrato inteligente, a plataforma de negociação Uniswap, que tem ali o seu token UNI, né, que os investidores hoje compram. Mas esse dinheiro que entra, ele entra para a estrutura da empresa, né? Então ele vai gerar mais condições da empresa contratar profissionais, investir em tecnologia, desenvolver e melhorar o protocolo da Uniswap, né? Então eles já anunciaram lá que vão divulgar e melhorar a tecnologia dos AMMs, né? Da plataforma de contratos inteligentes que fazem ali a DEX deles, a corretora descentralizada deles. Mas, em contrapartida, a gente tem que avaliar mais a fundo como foi feito esse levantamento de fundos, né? Normalmente, eles negociam parte de equity da empresa, porque quem tem o token Uni não tem o equity da Uniswap Labs, que é uma empresa legal nos Estados Unidos, né? Mas tem parte na governança do contrato inteligente. E para levantar fundos para a empresa, normalmente essas pessoas vendem tokens, né? Então ele vende token para capitalizar a empresa. E esse token ele é vendido com desconto aí, normalmente os investidores. Quem investe paga 30, 50, 60, 80% mais barato para poder vender só no futuro. Então, isso vai se transformar automaticamente em pressão de venda no mercado. Né? Eles pegam tokens que estavam ali travados, né, numa carteira e dão para investidores aí, para VCs que no futuro podem vender esses tokens. Essa a troca que acontece no investimento. E também dão equity da empresa em alguns casos. Então o investidor tem que ficar atento nisso. Esses 160 milhões de dólares pode significar 50, 100 milhões de dólares de token no swap mais barato do que está no mercado hoje, que no futuro vão ser vendidos para que esse investidor que capitalizou a Uniswap hoje possa ter o retorno também do capital em dólar que ele aplicou na empresa. Obviamente, se esse dinheiro for bem utilizado, lá no futuro isso vai trazer benefícios para o contrato inteligente, vai fazer com que o token de governança desse contrato inteligente se valorize, mas essa relação ela não é direta, não é objetiva, então o investidor tem que estar sempre prestando bastante atenção nisso. Perfeito, até trazer o nosso mapa aqui na tela para observar como que a Uniswap, como o token reagiu a toda essa movimentação. Não teve muita relevância aqui, o Uniswap subindo 0,75% em comparação com outros players do mercado aqui, subiram 4, 1, 1,75%. Pouco aí do que realmente era esperado. Para quem apostava, falava, esse investimento caiu, agora o token vai disparar. Parece que tem que colocar essas coisas na balança que nós comentávamos agora há pouco, diferenciar a companhia do token gerado por ela e saber em que realmente o investidor está apostando ali, o que está realmente comprando quando adquire o token Uniswap. E também falando sobre o mercado de hoje, a gente tem um destaque aqui positivíssimo, SNX subindo 7,32%. Na sua visão, há algum grande motivador para essa disparada de SNX? Lembrando, no mês ainda há uma queda de 6%, então não compensou aí o começo do mês. Então a gente tem pouco tempo, uma queda acentuada para a SNX e agora uma disparada, mas ainda permanecendo no negativo nesses 13 dias aí acumulados do mês de outubro. Como é que está a sua visão para esse ativo? O que justifica essa disparada hoje?
Então, Gabriel, a gente não tem nada muito específico em Synthetix, né? Synthetix, ele é um token de baixa capitalização, né? A tela já mostrava aí 650 milhões de dólares de capitalização. Então, é um token de baixa capitalização no mercado e que ele é, de fato, muito volátil, né? Então, você tem quedas e altas muito fortes no token que é volátil. E, além disso, você tem também uma grande quantidade de players, né? Aí que a gente chama de baleias no mercado cripto, que eles fazem muitos trades com as synthetics, né, de short, de long, por ser um ativo que a sua corretora descentralizada, né, que a sua DEX, que negocia ali os ativos, os derivativos, ter uma boa funciona bem para trades, né? Então você tem um slippage muito baixo, né? Uma troca, uma perda nesses trades muito baixas. Então as pessoas aproveitam, né, que esse slippage, essa desvantagem ali nos trades, essa perca por falta de liquidez é baixa, porque o produto é eficiente e utilizam para fazer bastante trades, né, com o próprio token. Então isso também pesa para que essa volatilidade seja maior. Então, se você observar o gráfico de Synthetix, ele sempre é muito volátil. Mas nada fundamentalmente de longo prazo que possa trazer um valor aí para Synthetix ou que possa ser observado aí em um gráfico. Então, esse é o cenário até geral também do mercado cripto, né? Se você pegar na tela o que está mais verdinho hoje, são ativos de baixa capitalização, né? Você não tem ativos de alta capitalização, como o Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, o Solana, o Cardano, XRP com altas expressivas, né? O mercado ele está realmente bem cauteloso. Se você pega ali o market cap total, você vai ver que a gente está quase no 0 a 0 ali no dia. Então, inspira cuidados aí. Eu acho que não existe nenhum momento que você, nenhum ativo que você consiga um destaque aí nos próximos dias, a não ser que seja algum movimento novo de uma nova notícia que ainda não aconteceu. Perfeitamente. Como diria o antigo, nem tudo que reluz é ouro, então quando você olha ali, tá tudo subindo, fala, ó, esse aqui é o criptoativo bom, tá todo mundo do outro lado caindo, esse aqui tá se destacando, tá ganhando 7, 8% no dia. Cuidado, às vezes é um ativo com pouca liquidez, com pouco volume de negociações, são só algumas baleias se mexendo. É bom a gente estar ligado, ter essas conversas com os especialistas para entender as dinâmicas do mercado e como não cair ali, pelo menos em um movimento muito brusco do mercado e perder dinheiro nos seus investimentos. E falando de investimento, falando até, trazendo aqui para o nosso querido Brasil, a gente teve a aguardadíssima orientação da CVM para criptoativos ao mercado. Como que você avaliou essa grande divulgação da CVM, essa orientação? Ela assumiu ali a responsabilidade de regular esses criptoativos, esses ativos tokenizados aqui no Brasil, mas não teve grande destaque, grandes inovações para essa orientação. Quebrou expectativa, a gente esperava mais. Como o mercado reagiu a essa divulgação da CVM aqui para o Brasil? Então, Gabriel, eu acho que é o que você falou aí. Eles fizeram uma nota só para dizer que eles vão ser os responsáveis por regular e vão fazer isso, mas de fato eles não disseram nada, né? Falaram nada que fosse relevante para o mercado em termos de regulação. Só mesmo assumiram a responsabilidade de fazer isso. Obviamente, eles deixaram claro ali coisas que já foram faladas pela SEC, né, que é a CVM americana, há mais de um ano, né? Que existem tokens que vão sim ser considerados valores mobiliários, existem tokens que não. E aí eles fazem uma classificação que a gente também já sabe que existe há 3 anos, né? De tokens de utilidade, de tokens Zcash, que são dinheiros, de tokens que são sectos, que são representações de ações da empresa. Então, assim, tudo aquilo que a gente já é meio que beabá de cripto ali, né? Então, eu entendo que a CVM não vai fazer nenhum movimento próprio, ela vai aguardar a reguladora americana fazer esses movimentos e vai simplesmente replicar esses movimentos aqui no Brasil. E, sinceramente, eu acho que esse é, sim, o melhor caminho. O que eu vejo que vai ser diferente, que o país vai ter, o regulador vai ter autonomia e precisa ter para fazer, porque isso está muito diretamente ligado a business aqui no Brasil, são exchanges, né, são corretoras, que a regulação dessas corretoras, né, de quem faz custódia, aí sim a CVM, os reguladores brasileiros vão correr para cuidar disso aí num período de tempo mais curto. Agora, dizer assim, algo que possa impactar o investidor, né, em relação a poder manter os seus ativos na carteira ali ou não, isso vai demorar muito tempo. E quando a gente olha também, independente do que a CVM disser sobre Uniswap, GMX, ou Ethereum, ou Bitcoin, se ela considerar
como se é valor mobiliário ou não, isso não vai fazer a menor diferença para o protocolo, né? Se a CVM virou hoje e falou assim, não, Ethereum é um valor mobiliário. O que vai acontecer é que as empresas com sede no Brasil, as exchanges com sede no Brasil, não vão poder negociar esse ativo. Mas para a Ethereum Foundation, para quem tem a Ethereum, o valor no token não vai mudar, o preço não vai ser impactado. O Brasil não tem volume financeiro para isso e também não tem influência regulamental para poder fazer com que outros países também tomem a mesma decisão e isso, na escala global, afete o mercado. Né? O Brasil e toda a América do Sul, na verdade, vai sempre esperar o que os Estados Unidos vão tomar de decisão e hoje, particularmente, eu penso que os Estados Unidos é quem vão tomar essa decisão, tanto a América do Sul quanto a Europa vão espelhar o que acontecer lá, primeiro porque é onde existe a maior concentração de volume financeiro, então você consegue, impedindo ali o consumidor de comprar, de negociar, as empresas de negociar esses tokens, você gera um impacto grande no mercado, e segundo, porque você tem a maioria das empresas de tecnologia, né, localizadas lá nos Estados Unidos, né, os desenvolvedores que não são anônimos também são pessoas físicas localizadas lá nos Estados Unidos, como é o caso da Uniswap, os seus desenvolvedores são pessoas lá de Nova York, que tem entre a CPF, né, tem lá um registro social nos Estados Unidos, são pessoas públicas conhecidas que detêm conta no banco, que detêm bens, então uma pressão regulatória lá sobre essas pessoas tem bastante efeito. Então esses são dois motivos que vão levar o Brasil a sempre só replicar o que os Estados Unidos estão fazendo com certo atraso. Essa nota da CVM, no meu ponto de vista, vem com quase 2 anos de atraso perto do que foi feito lá nos Estados Unidos. Replica o que foi feito lá com 2 anos de atraso. Maravilha, creio que eu tenha lido aqui que você fossem 4 anos para desenvolver essa nota ao mercado, foi muito tempo para tomar uma posição e parece que realmente isso aí, a gente acompanhando os Estados Unidos, fez um copia e cola, ele falou, o que os Estados Unidos vai fazer, vamos fazer aqui também. A gente fala muito sobre vanguardismo aqui no Brasil, sobre essa regulação de criptoativos. Você acredita nesse grande vanguardismo, a gente tomando passos à frente, estando à frente nos Estados Unidos? Ou a nossa regulação vai muito mais por um caráter secundário, falou, vai ser tributação de criptoativos, vai ser uso natural ali em comércios, porque efetivamente o Brasil não tem tanto volume de mercado assim para fazer uma grande regulação de criptoativos que impacte o mercado. Como que está essa avaliação? O Brasil é realmente um grande vanguardista em criptoativos ou as decisões maiores, assim, as que mais importam, vão ficar à mercê de outros mercados como o americano? Então, Gabriel, é engraçado porque, assim, quando a gente conversa com pessoas que são sócios e tem empresas de tecnologia que desenvolvem blockchain no Brasil, sempre existe discurso, né? E quando você escuta o presidente do Banco Central você sempre também escuta esse discurso, né? Que o Brasil é líder de desenvolvimento, que de fato não é verdade. Né, quando você avalia aí as principais empresas dos mercados mais capitalizados, eles não estão no Brasil, os desenvolvedores não estão no Brasil, o protocolo não está no Brasil, né, ele está fora. Então, o Brasil ele não é líder de tecnologia em blockchain. O Brasil pode sim avançar em tokenização, e aí quando a gente fala da CBDC, do próprio Real Digital, o Brasil pode de alguma forma liderar isso por ter talvez menos complexidade regulatória, né, impactar menos, até por impactar menos, né, como nos Estados Unidos, qualquer regulação impacta todo o mercado, aqui no Brasil não, se o Brasil decidir que eu posso tokenizar ativo X, Y, a B3 e todos os outros mercados avançarem nesse sentido, sim, acho que o Brasil pode, mas quando a gente fala de uma forma geral em blockchain, desenvolvimento de tecnologias e plataformas relevantes no mundo, o Brasil não vai ser líder na regulação desses ativos, né? Então, a gente precisa entender também quais são os esforços que o governo federal vai tomar nesse sentido. Quando você olha para os Estados Unidos, a Casa Branca já emitiu uma nota, né, uma nota executiva, dizendo que quer ser líder, né, quer assumir o papel de liderança no mundo em desenvolvimento de blockchain, de criptoativos, quer explorar essa tecnologia de forma que o consumidor não seja afetado. O Reino Unido também já escreveu, inclusive, um plano bem elaborado com diversos pontos, inclusive fazendo parcerias para a criação de NFTs, para a criação de uma moeda estatal dentro de uma blockchain. Então, assim, o Brasil não está à frente nisso hoje, né? Você já vê outros países se movimentando há mais tempo. Então, a gente precisa ter essa realidade também, no ponto de vista do Brasil, vai sempre ficar alguns anos atrás ainda do resto do mundo. Maravilha, Felipe Medeiros, analista de criptomoedas e sócio da Quantity Cryptos.
Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação, no nosso Crypto News. É sempre um prazer falar contigo e discutir aí essas questões de mercado, discutir as movimentações do dia, questões regulatórias. Sempre um prazer ter essa conversa aqui ao vivo com todo mundo que está nos assistindo. Valeu, Gabriel. Eu que agradeço. Um prazer. Valeu. E ótimo dia para você e para todo mundo.